Nós vamos ler na palavra do Senhor. Eu quero convidar você a abrir comigo a sua Bíblia, na segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, segunda carta de Paulo aos Coríntios. Nós vamos ler o último versículo, o versículo em que nós encontramos o que nós chamamos de a bênção apostólica, segundo aos Coríntios, capítulo 13, versículo 13. Os amados irmãos e amigos vão perceber que Paulo está fazendo aqui nesse texto a sua saudação final, as saudações finais àqueles irmãos, e de uma forma específica, que começa no versículo 11, quando Paulo diz: quanto ao mais, irmãos, a Deus, aperfeiçoai-vos, consolai-vos, sede do mesmo parecer, vivei em paz, e o Deus de amor e de paz estará convosco. Saudai-vos uns aos outros com ósculo santo, todos os santos vos saúdam. E de uma forma específica, quando nós chegamos no versículo de número 13, o apóstolo diz assim: a graça do Senhor Jesus Cristo, e o amor de Deus, e a comunhão do Espírito Santo, sejam com todos vós. Eu creio que o apóstolo Paulo não poderia desejar realidades tão sublimes, tão maravilhosas para aqueles irmãos de Corinto, além do que essas que estão reveladas aqui nesse texto, que contém o que nós chamamos de bênção apostólica. Há uma bênção lá no Antigo Testamento, no livro de Números, chamada de bênção araônica, bênção sacerdotal, em que o Senhor orientou a Arão e aos sacerdotes que abençoassem o povo, O Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Era assim que o povo de Deus deveria ser abençoado com a bênção araônica, a bênção sacerdotal. Mas quando nós chegamos aqui no Novo Testamento, de uma forma muito específica, nesse texto nós encontramos aquilo que passou a se chamar bênção apostólica, e passou a fazer parte da tradição do culto cristão. O povo de Deus, que se reúne para adorar a Deus em comunidade, passou a receber essa bênção, a impetração dessa bênção apostólica no final das reuniões de celebração, de adoração ao nosso Deus. É interessante também nós percebermos que, de uma forma bem resumida, o apóstolo Paulo ele vai falar de alguns atributos das três pessoas da Trindade, porque esse é um texto trinitário, Em alguns outros versículos da Bíblia, nós encontramos a presença da Trindade Santa, Embora essa palavra não apareça na Escritura, mas as três pessoas da Trindade Santa, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, formando uma unidade na diversidade, A Trindade é uma comunidade de amor, e em que há um só Deus que subsiste em três pessoas. Nós encontramos outros textos, mas esse aqui é um texto clássico, podemos dizer assim. Encontramos, por exemplo, na invocação lá do batismo, na citação de Jesus, que as pessoas convertidas ao Evangelho, os discípulos de Jesus de todas as nações, em Mateus 28, devem ser batizadas, essas pessoas convertidas a Cristo, devem ser batizadas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós temos um texto também de Atos, capítulo 20, versículo 28, em que o apóstolo Paulo fala da igreja de Jesus, de uma forma especial aos líderes da igreja. No verso 28 ele diz: atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Mais uma vez encontramos as três pessoas, o Espírito Santo constituindo bispo para pastorearem, cuidarem, apacentarem
a igreja de Deus, que ele comprou com seu próprio sangue, obviamente uma citação ao sacrifício do Senhor Jesus Cristo. E nesse texto de 2 Coríntios, capítulo 13, verso 13, nós encontramos de uma forma muito clara a presença da Trindade. E o apóstolo vai fazer alguns destaques aqui, de algumas características, alguns atributos, que poderíamos dizer mais acentuados aqui na Escritura, no Novo Testamento, de cada pessoa da Trindade Santa. Eu gosto da tradução de Eugene Peterson, chamada A Mensagem, e ele, quando ele faz a tradução desse versículo, ele diz o seguinte: a maravilhosa graça do Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus e a amizade profunda do Espírito Santo sejam com todos vocês. E eu quero então destacar 3 palavras para cada parte desse versículo. A primeira palavra que eu quero destacar é identidade. Quando a palavra do Senhor nos fala da maravilhosa graça do Senhor Jesus Cristo. Identidade. Por que identidade? Porque a graça de Jesus, ela é apresentada no Novo Testamento como graça salvadora. O apóstolo Paulo, escrevendo a Tito, no capítulo 2, ele vai dizer que a graça de Deus se manifestou salvadora em Jesus Cristo, a todos os homens. A graça de Deus estabelece em nossas vidas, as pessoas que se colocam debaixo dessa graça, que são alvos dessa graça, ela estabelece em nós uma nova identidade. A nossa antiga identidade apresentada na Escritura era de pessoas perdidas, desconectadas de Deus, que romperam com o Criador, que embora pudéssemos perceber a sua glória revelada na criação, não lhe demos glória, a glória devida, passamos a nos autoglorificar, passamos a viver para nós mesmos, para os nossos interesses, ao nosso modo. Mas a palavra do Senhor nos diz que a graça de Deus se manifestou salvadora, para mudar essa nossa condição, para estabelecer em nós uma nova identidade, deixarmos de ser perdidos, afastados de Deus, para nos tornarmos filhos de Deus, através do sacrifício de Jesus. Essa graça é também citada pelo apóstolo Paulo nessa mesma carta, 2 Coríntios, capítulo 8, no versículo 9, como uma graça marcada pela renúncia de Jesus. A manifestação da graça de Deus em Cristo se apresenta cheia de renúncia, marcada pela renúncia, pelo desprendimento, uma renúncia voluntária. No versículo 9, 2 Coríntios, capítulo 8, verso 9, Paulo diz: pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos. Conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico se fez pobre, que desceu da sua glória, da sua majestade, com a glória que tinha junto do Pai, antes que houvesse mundo, como ele mesmo ora em João 17, mas voluntariamente, ele vem ao nosso encontro, veio ao encontro de homens e mulheres que se rebelaram em Adão, que romperam com Deus, mas veio para nos dar uma nova oportunidade e para estabelecer em nós uma nova identidade. Louvado seja o nome do Senhor por essa graça maravilhosa, graça salvadora, graça bendita, e ainda essa mesma graça, ela é poderosa para nos sustentar em nossa caminhada, até mesmo nas horas de aflições. Aqui na segunda carta aos Coríntios, ainda no capítulo 12, o apóstolo Paulo está vivendo um drama pessoal, enfrentando lutas pessoais, até mesmo físicas,
E ele diz, segundo aos Coríntios 12, a partir do verso 7, e para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse, veja a resposta do Senhor: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Verso 10, pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou forte. Paulo reconhece que a graça de Deus o fortalecia em tempos de angústia, em tempos de dificuldade. Amados irmãos, a graça de Deus, que se manifestou salvadora em nossas vidas, que estabeleceu em nós uma nova identidade, agora nós somos filhos de Deus. Essa mesma graça nos sustenta em tempos de dificuldade. Paulo diz, o Senhor disse a Paulo: a minha graça te basta. A graça de Jesus, maravilhosa, ela é suficiente para as nossas vidas. E é interessante como o apóstolo Paulo nos fala dessa graça, e ele diz: a graça do Senhor Jesus Cristo. Esse é o nome completo, esse nome abarca tudo que nós precisamos conhecer dele. Primeiro, é a graça do Senhor. Jesus é apresentado como Senhor. Paulo está falando da sua divindade. Perceba, é a graça do Senhor, é a graça divina que está sobre as nossas vidas, que estava sendo invocada sobre a igreja e que nós abençoamos o povo de Deus. O Senhor é Kyrios, é o Deus poderoso. É interessante que o imperador romano, nesse contexto, era chamado de Kyrios também. É um falso Cristo ou um anticristo. Por isso que muitos cristãos morreram no início da igreja, porque não se curvavam diante de outro Kyrios, de outro Senhor, não reconheciam outro soberano a não ser o Senhor Jesus. Então, quando Paulo diz a graça do Senhor, ele está falando da divindade de Jesus. Mas ele diz a graça do Senhor Jesus. Jesus é um nome humano. Isso nos fala da identificação de Cristo conosco, de alguém que entrou na nossa história, de alguém que chorou quando Lázaro morreu, de alguém que enfrentou dificuldades nesse mundo, que foi tentado à nossa semelhança, de alguém que é sensível aos tempos de angústias que nós vivemos, de alguém que não se ausenta porque ele pisou esse planeta. Ele sabe o que é padecer. O Evangelho não é uma religião que nos leva à ausência da realidade, à fuga da realidade, não. O Verbo se fez carne, o anjo disse: o nome dele será Jesus, porque salvará o seu povo dos pecados dele. Jesus fala da humanidade, da proximidade, daquele que disse: eis que estou convosco todos os dias. É a graça desse Senhor soberano, desse Jesus, Deus que se fez homem. Mas Paulo diz Senhor Jesus Cristo, é a graça daquele que realizou uma obra que nenhum de nós poderia realizar. O Cristo é o prometido de Deus, é o ungido de Deus, é o Salvador, é a graça do soberano Deus que se fez homem para nos salvar, graça do Senhor Jesus Cristo. E diz Paulo que essa graça nos basta, que essa graça é suficiente, ela nos aperfeiçoa em nossa fraqueza, é a graça que nos sustenta, é a graça que nos conforta. Louvado seja o nome do Senhor por conta dessa graça preciosa, amados irmãos, graça salvadora nas nossas vidas. Paulo continua: a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor
de Deus. A primeira palavra que eu destaquei é identidade, porque na graça de Deus, o pecador que está perdido encontra salvação e recebe uma nova identidade, agora é tornado filho de Deus. João capítulo 1 diz isso: veio para o que era seu e os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam, ou seja, receberam a Jesus, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Aqueles que creem em Jesus, na obra que ele realizou, são feitos filhos de Deus. Há uma nova identidade, mas quando Paulo fala do amor do Pai, ele está falando de uma outra, e eu quero destacar uma outra palavra a respeito disso, que é incondicionalidade. Intimidade, incondicionalidade. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus. O grande amor de Deus. É assim que Eugene Peterson traduziu esse versículo: a maravilhosa graça do Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus. É um amor incomparável, é um amor que não se estabeleceu por condições anteriores, providas por nós. Não há nada em nós, não havia nada e não há nada em nós que pudesse ser ou possa ser a base para que Deus nos ame, porque nós fomos rebeldes ao Senhor. O nosso estilo de vida muitas vezes despreza, desrespeita o governo de Deus, mas ainda assim, a Bíblia diz que o amor dele se manifestou tremendamente em nosso favor, e é um amor incondicional, porque não há ponto de partida em nós, não há uma troca. Ou seja, a gente pode dizer assim: Deus me ama porque eu faço isso ou eu faço aquilo. A Escritura descarta qualquer possibilidade prévia que possa despertar o amor de Deus por nós. Paulo diz em Romanos capítulo 5, no versículo 8, Deus prova o seu próprio amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Ou seja, Ele deu o primeiro passo. O apóstolo João, que é chamado o apóstolo do amor, ele diz que nós amamos porque ele nos amou primeiro. E João faz uma afirmação a respeito da pessoa de Deus, do atributo que ele destaca nos seus escritos do amor. Ele diz: Deus é amor, é a essência de Deus. O amor é a essência de Deus, é um amor sacrificial. O apóstolo Paulo diz que nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Angústia, tribulação, incerteza, inseguranças desse tempo, realidades que fogem ao nosso controle, diz o apóstolo Paulo: nada pode nos separar do amor de Deus, porque o amor de Deus está em Cristo. O amor de Deus está acima de qualquer adversidade, de qualquer circunstância. E nós somos desafiados, amados irmãos, a permanecermos no amor de Deus. João capítulo 15, que é o texto desse ano da igreja que nós escolhemos, naquele capítulo Jesus diz: permanecei no meu amor, permanecei no amor do Pai. Nós precisamos permanecer nesse amor. Na carta de Judas, aquela carta que está antes do livro do Apocalipse, Judas vai dizer lá no final: guardai-vos no amor de Deus. É nesse amor que nós encontramos segurança, porque esse amor é incondicional, incondicionalidade. Louvado seja Deus por isso. Nós temos uma nova identidade na graça de Jesus, e nós temos incondicionalidade no amor do Pai, no amor do nosso Deus, de um Deus amoroso, de um Deus gracioso. É nesse amor que nós encontramos segurança. O apóstolo João, no capítulo 3 da sua primeira carta, a partir do versículo 1, ele diz: vede com que grande amor nos tem, vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus.
um amor que nos incluiu, por conta da justiça de Jesus, podemos dizer, o nosso irmão mais velho, o primogênito. Deus nos recebe como seus filhos na sua família, por conta do seu amor, e de fato somos filhos de Deus. Por essa razão o mundo não nos conhece, porquanto não conheceu a Ele mesmo. Versículo 2, 1 João 3,2: amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, quando Cristo vier, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Aleluia! Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. Nós que fomos rebeldes, que acreditamos que poderíamos ser iguais a Ele, rompemos com Ele, fomos expulsos da sua presença, mas naquele capítulo 3 de Gênesis, Ele prometeu que ia enviar alguém para esmagar a cabeça da serpente, para morrer a nossa morte, seria ferido de morte, mas Ele venceu a morte, para fazer de nós filhos de Deus. E nesse amor nós encontramos segurança. E no versículo 3, João diz: e a si mesmo se purifica todo que nele tem esta esperança, assim como ele é puro. Nós, como filhos de Deus, como cristãos, como discípulos de Jesus, não andamos desesperados nesse mundo, diante das circunstâncias, porque há uma esperança em nós, que nos é prometida pelo próprio Deus, que haveremos de vê-lo, haveremos de ver o Senhor Jesus. No verso 2, essa é a esperança, como Ele é. Essa é a promessa que nós recebemos do Senhor. Louvado seja o nome de Jesus. Que privilégio podemos confiar nesse amor que é incondicional, esse amor que nos dá estabilidade nesse tempo, em todo o tempo, mas sobretudo em tempos difíceis, que a nossa fé é colocada em xeque, que a nossa esperança é colocada em xeque. Nós continuamos firmes porque o Senhor é uma rocha eterna, o seu amor é inabalável. Ele vem ao encontro dos seus ofensores, aqueles que romperam com Ele. Deus vem ao nosso encontro através do seu Filho, oferecendo perdão, resgate. Ele oferece resgate aos seus inimigos. Romanos 5,10 diz que quando nós éramos inimigos de Deus, Ele nos reconciliou através da morte do seu Filho. Ele providenciou salvação para os seus inimigos, que foram rebeldes a Ele. Isso só encontramos no Evangelho, por conta da maravilhosa graça de Jesus, e também do grande amor de Deus. Mas há uma terceira palavra que eu quero destacar nessa reflexão. Voltando à tradução da mensagem de Eugene Peterson, ele diz: a maravilhosa graça do Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus e a amizade profunda do Espírito Santo sejam com todos vós. Intimidade, identidade, nova identidade. Na graça de Jesus nós encontramos nova identidade. Incondicionalidade no amor de Deus, do nosso Pai, e intimidade na comunhão do Espírito Santo. Profunda amizade. Comunhão significa participar de algo que é comum. Quando nós falamos da comunhão cristã, nós somos membros do mesmo corpo, nós fomos unidos num só Espírito, participamos da mesma graça. Essa é a ideia da palavra. Agora, quando falamos da comunhão do Espírito, estamos falando dessa vida de Deus que nós experimentamos, porque o Espírito é o Espírito de Deus, e nós fomos selados com o Espírito Santo. É o Espírito de Deus que dá sentido à nossa vida cristã. Paulo diz aos Romanos que o Espírito de Deus testifica com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. O Espírito de Deus nos guia, os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Romanos 8 também, nós lemos isso.
O Espírito de Deus nos conforta, nos consola em toda a tribulação. O Espírito de Deus intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Por isso, nós temos esse privilégio da comunhão do Espírito Santo. Por isso, Paulo abençoa a igreja, invoca sobre a igreja a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a amizade, a comunhão do Espírito Santo. O destaque aqui é comunhão, intimidade. Como o Espírito Santo quer ter intimidade conosco. Como esse tempo é tão propício para que possamos desenvolver essa amizade com o Espírito Santo, nos abrindo ao Senhor, nos abrindo à leitura da palavra, pedindo ao Espírito de Deus que venha nos iluminar, que venha nos fortalecer, que venha nos inspirar, que venha nos guiar, porque Ele veio para guiar-nos a toda a verdade, Ele veio para revelar a Cristo como Salvador, Ele veio para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. A justiça foi satisfeita, a justiça de Deus que foi satisfeita na cruz, pelo sacrifício de Jesus, pelo sangue vertido para nos comprar, mas o juízo que advém daqueles que rejeitam a justiça de Deus, revelada no Evangelho pela fé. O Espírito Santo é o Deus que vive em nós, e é interessante que o Espírito Santo é quem fortalece a igreja, para a igreja ser missionária. Nós só somos missionários por conta do Espírito Santo. Lemos isso em Atos 1:8, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e ser-me-eis testemunhas. Nós somos testemunhas de Jesus no mundo, e lá no texto de Atos 1:8, Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra, por conta do Espírito Santo, por causa da presença dele em nós. Louvado seja Deus por isso. Mas eu quero ler Atos 9, versículo 31, Atos capítulo 9, Lucas vai nos falar dessa atuação do Espírito Santo na igreja primitiva, a igreja que era perseguida, a igreja que chorou no capítulo 8 pela morte de Estevão, a igreja que estava enfrentando adversidades, perseguições pelo Império Romano, perseguições através do judaísmo, mas no versículo 31, Lucas registra o seguinte: a igreja na verdade tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria, mesmo em dificuldades a igreja tinha paz, edificando-se e caminhando no temor do Senhor e no conforto do Espírito Santo, crescia em número. Amados irmãos, mesmo em tempos difíceis, nós caminhamos e devemos caminhar no temor do Senhor e no conforto do Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor. Na versão A Mensagem, Atos 9:31, foi traduzido assim: o Espírito Santo estava com eles e os fortalecia. Na versão Almeida, século 21, e crescia em número pela coragem vinda do Espírito Santo, pela coragem. E aqui na atualizada, eles caminhavam no conforto do Espírito Santo, encorajados pelo Espírito Santo. Ah, amados irmãos, são essas realidades que nos sustentam em nossa jornada. Em dias favoráveis, em dias de adversidade, nós encontramos identidade, nova identidade na graça de Jesus, a graça que se manifestou salvadora. Deus pagou a nossa dívida através do seu Filho, morrendo em nosso lugar. O véu que separava, não separa mais. Agora nós podemos entrar na presença de Deus através do sangue de Jesus, e nos tornamos filhos de Deus, uma nova identidade. Nós também encontramos no amor do Pai um amor incondicional, um amor que nos sustenta, que promete provisão para esse tempo, sustento na nossa caminhada, mas que também faz nos olhar de uma forma esperançosa para o futuro
que nos aguarda. Nós aguardamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Nós aguardamos a vinda gloriosa de Jesus, nós aguardamos o arrebatamento da igreja, nós aguardamos a vinda de Jesus para governar nesse mundo que vai destruir o anticristo, que vai destruir todos os inimigos do evangelho, do reino de Deus, e Cristo vem reinar gloriosamente. Nós já conhecemos o fim da história, porque ela está revelada na palavra. É tempo de nos fortalecermos na graça de Jesus, no amor de Deus e na intimidade, na comunhão do Espírito Santo, para suportarmos dias difíceis, para vencermos pela fé as adversidades, em nome de Jesus. Então, quando o apóstolo Paulo encerra essa carta, a segunda carta aos Coríntios, desejando, impetrando, abençoando a igreja, com aquilo que chamamos de bênção apostólica, bênção trinitária, ele está rogando a Deus sobre a igreja, aquilo que a igreja necessita, aquilo que é suficiente para a nossa caminhada. Essa bênção é uma bênção completa. A bênção de Deus é uma bênção completa sobre a sua igreja, que se inicia na libertação da condenação eterna, na graça de Jesus, que segue no cuidado diário do Senhor conosco, no amor de Deus, e que se alarga e se desenvolve através da íntima comunhão do Espírito Santo. E é interessante que a realidade da Trindade, no Evangelho de Jesus, vai além de uma explicação filosófica e racional. É importante nós identificarmos isso na Bíblia, vários textos onde em que as três pessoas da Trindade são citadas, mas mais do que um convencimento lógico, o que Deus espera de nós é que essa seja uma experiência de fé, que você que nos assiste hoje, que ouve essa palavra, você possa ter uma experiência cristã pela fé, que você receba a graça de Jesus, que você reconheça a graça salvadora de Jesus, que você experimente o amor de Deus que nos sustenta na caminhada, e que a partir dessa nova identidade, desse novo nascimento que a Bíblia nos apresenta, você passe a experimentar a comunhão do Espírito Santo. É isso que Deus tem para cada um de nós. Nessa hora, assim como o apóstolo Paulo abençoou a igreja lá em Corinto, no primeiro século, eu desejo sobre a sua vida que a graça do Senhor Jesus te visite poderosamente nessa hora. A graça de Jesus que estabelece em nós uma nova identidade, que você possa a partir desse momento, desse dia, dessa hora, que seja uma bendita hora marcada por Deus para revelar a você o amor dEle, que você experimente o amor do Pai, o grande amor do Pai, e que você possa experimentar o conforto do Espírito Santo, a comunhão do Espírito de Deus, de estarmos numa aliança com Deus, de vivermos nesse mundo com a certeza, com a marca da promessa, de que um dia seremos resgatados, porque o Espírito Santo é o selo da garantia de que nós fomos salvos por Jesus, que o preço foi pago e nós fomos selados com o Espírito Santo da promessa. Por isso Paulo, escrevendo aos Efésios, no capítulo 4, verso 30, ele diz: e não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção, o dia do resgate final, que Deus fará com aqueles que foram selados com o Espírito Santo. Essa é a marca, essa é a garantia, é o penhor da nossa herança, que você seja selado, selada com o Espírito Santo da promessa, e isso se dá quando Jesus Cristo é reconhecido como Salvador e Senhor, em nome de Jesus. Nós vamos orar nesse momento, uma oportunidade de você que nos assiste, abrir o seu coração, para receber a graça de Jesus. Uma oportunidade de você que nos assiste nessa hora, se render ao amor do Pai, um amor sacrificial. O melhor de Deus
por minha vida e por sua vida já foi entregue. O dom inefável de Deus é o seu Filho Jesus. A maior dádiva de Deus à humanidade já foi concedida. Deus entregou o seu Filho amado, perfeito, sem pecado, sem mácula, para morrer em nosso lugar. E a oportunidade de você pedir ao Espírito Santo que venha habitar a sua vida. Quando você crê em Jesus, a palavra diz que nós somos selados com o Espírito Santo. Depois que ouvistes o Evangelho da salvação, Efésios 1, 13 e 14, tendo nele também crido, o Evangelho da salvação, a palavra da verdade, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Deus quer selar você com o Espírito Santo. Essa é a garantia de que você vai estar naquele grande dia, quando Jesus vier. E é necessário então recebê-lo como Senhor e Salvador. Faça isso nesse momento. Em nome de Jesus, abra o seu coração e diga: Senhor, eu quero experimentar essa graça salvadora. Eu quero me render ao amor do Pai. Eu quero experimentar a comunhão do Espírito Santo. Vamos orar nesse momento. Em nome de Jesus, abra o seu coração para o Senhor. Senhor amado, obrigado por vidas que vão assistir essa palavra, estão assistindo nesse momento e vão assistir no outro dia ou no outro horário. Que o teu Espírito complete a boa obra nesse coração, que a graça de Jesus se revele, a graça salvadora, que o amor incondicional do Pai se manifeste, e que haja a partir de então a comunhão do Espírito Santo, para que nunca mais essa vida ande, caminhe sozinha nesse mundo. Quando o Espírito Santo vem viver em nós, ele vem viver de uma vez por todas, e nós nunca mais caminhamos sozinhos nesse mundo, porque agora nos tornamos habitação de Deus, morada de Deus no Espírito. Louvado seja o teu nome. Obrigado, Senhor, por cada irmão nessa hora, servo do Senhor, discípulo de Cristo, que está em sua casa, mas tem experimentado a comunhão do Espírito, porque somos morada de Deus, habitação do Espírito Santo. Bendito seja o teu nome, Senhor. Obrigado porque nós, assim como a igreja no primeiro século, caminhamos no temor do Senhor e caminhamos no conforto do Espírito Santo. Ai de nós se não fosse o teu Espírito, que tem nos encorajado, que tem nos renovado, que tem trazido à nossa mente a tua palavra, que tem trazido esperança à nossa memória. Louvado seja o nome do Senhor pelo Espírito Santo, o bom Espírito do Senhor que nos guia. Louvado seja o Senhor. Muito obrigado, Senhor, pela graça da Trindade nas nossas vidas, pela presença do Teu Espírito, pelo amor do Pai e pela graça de Jesus. Nós te adoramos, nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Aleluia.